Você sente que está mudando. Não sabe exatamente quando começou, mas algo dentro de você já não se encaixa nas antigas formas de viver. O que antes parecia satisfatório, agora soa vazio. O que antes fazia sentido, de repente, não tem mais sabor. E ao mesmo tempo, há um chamado. Um sussurro quase imperceptível, mas insistente. Um impulso para olhar para dentro, para silenciar o barulho externo e finalmente escutar a sua alma. Isso não é loucura nem crise, isso é despertar. E o despertar espiritual é muitas vezes silencioso. Acontece nas frestas, no meio do caos, na pausa entre um ciclo que morre e outro que ainda não nasceu. Neste vídeo, inspirado na psicologia analítica de Carl Gustav Jung, vamos explorar 7 sinais profundos de que você está vivendo um despertar espiritual. E talvez, ao reconhecer esses sinais, você perceba que não está sozinho, que essa jornada que parece tão solitária é, na verdade, compartilhada por muitas almas silenciosas espalhadas pelo mundo que também estão voltando para casa. Se você sentir que algo em você está sendo tocado, curta, comente, compartilhe. Esse espaço é para aqueles que já não querem mais dormir. O primeiro sinal de um despertar espiritual é o colapso das ilusões. Aquilo que você acreditava ser essencial, status, aprovação, sucesso externo, começa a desmoronar diante dos seus olhos. Não porque alguém te convenceu disso, mas porque algo em você não consegue mais sustentar a mentira. O que antes parecia objetivo de vida, agora soa como prisão. É o momento em que você começa a perceber que viveu boa parte da sua vida obedecendo vozes que não eram suas, vozes da família, da sociedade, do medo. E agora essas vozes não fazem mais sentido. Jung dizia que o despertar começa quando o ego entra em colapso, abrindo espaço para o self, o centro verdadeiro da psique. Essa desconstrução pode doer, mas é também libertadora, porque só se constrói verdade em cima de solo limpo. O segundo sinal é o sentimento de deslocamento, como se o mundo continuasse rodando no mesmo ritmo, mas você já não conseguisse mais acompanhar. Os lugares parecem barulhentos demais, as conversas rasas demais, as relações mecânicas demais, e você começa a se afastar, não por arrogância, mas por necessidade. A solitude passa a ser o único lugar onde você consegue respirar com autenticidade. As multidões te sufocam. A superficialidade te adoece. Isso não é isolamento, é reconexão. Você não está fugindo do mundo, está voltando para si. Está reconstruindo sua vibração, realinhando sua energia, buscando um silêncio que permita escutar a voz do seu espírito. Nesse ponto, muitas pessoas começam a se perguntar se estão enlouquecendo, porque a vida parece seguir um roteiro e você, de repente, perdeu o papel. Mas essa sensação é parte do processo, porque antes de se tornar quem você é, você precisa deixar de ser quem aprendeu a ser. Esse é o terceiro sinal, o processo de morte simbólica. Jung chamava isso de nigredo, a etapa sombria da transformação interior. É quando o velho ainda não morreu completamente e o novo ainda não nasceu. Você se sente entre mundos, nada parece sólido, tudo parece em transição. É doloroso, mas também é sagrado, porque é nesse intervalo que você encontra sua essência, despida de máscaras, de papéis, de expectativas. Ali, no centro do seu próprio vazio, começa a surgir algo verdadeiro. O quarto sinal é o despertar da intuição. Algo dentro de você começa a perceber além do visível. Você sente as intenções por trás das palavras, lê os ambientes com a pele, capta vibrações sutis, como se seu corpo tivesse se tornado uma antena viva. As sincronicidades aumentam. Coincidências significativas passam a acontecer com frequência. Jung foi o primeiro a trazer esse conceito. Sincronicidade, a manifestação de um padrão interno refletido nos acontecimentos externos. Não há acaso, tudo se torna mensagem, tudo fala com você. A intuição, antes ignorada ou considerada ilusão, agora passa a ser bússola. Você sente que há uma inteligência mais profunda guiando seus passos. E isso muda tudo. Mas esse contato com dimensões sutis traz outro efeito.
a sensibilidade aumenta. E aqui surge o quinto sinal: hipersensibilidade emocional. Você sente tudo mais fundo. As alegrias são mais intensas, mas as dores também. O mundo, com toda a sua beleza e sofrimento, te atravessa de forma crua. Isso pode ser confuso. Às vezes parece que você está mais frágil, mas na verdade está mais vivo, está mais presente. O escudo caiu, e agora tudo toca. Jung dizia que, onde a sabedoria reina, não há conflito entre o pensamento e o sentimento. Essa integração começa a acontecer. Você para de julgar sua sensibilidade como fraqueza. Começa a entendê-la como um portal, como uma ferramenta sagrada de percepção da realidade. Você se torna permeável à vida, e isso te torna mais compassivo. Começa a perceber a dor dos outros com mais clareza. O sofrimento coletivo não passa mais despercebido, e esse é o sexto sinal: empatia profunda. Você sente o outro como parte de você. Não há mais separação entre eu e eles. Há uma rede, um campo unificado, um coração que pulsa em muitos corpos, e essa empatia te move. Não mais por obrigação, mas por conexão, por amor. Você não suporta mais fingir que não vê, e começa a viver de forma mais consciente, mais responsável, mais alinhada com o bem coletivo. Mas esse amor que nasce do despertar não é um amor romântico, nem idealizado. É um amor que muitas vezes se parece com dor, porque amar a vida com consciência é também sentir o sofrimento que ela carrega. O despertar espiritual não é anestesia, é o contrário. É deixar de fugir, deixar de negar, deixar de se entorpecer. É ver o mundo como ele é, e mesmo assim, escolher permanecer com o coração aberto. E isso nos leva ao sétimo sinal: o surgimento de uma nova ética interior. Uma bússola que não vem de fora, mas do centro da alma. Você começa a sentir com clareza o que está alinhado com seu espírito e o que não está. Não consegue mais suportar lugares, pessoas ou trabalhos que exigem que você traia a si mesmo. O corpo sente, a alma recusa. É como se tudo que estivesse fora de coerência provocasse desconforto físico e energético. E isso não é arrogância espiritual, é integridade vibracional. Jung chamava isso de processo de individuação, tornar-se aquilo que se é, liberando-se das camadas impostas pelo coletivo. Quando você começa a viver a partir da sua verdade mais profunda, tudo que é dissonante, naturalmente, se dissolve. Esse movimento interior não é simples. Muitas vezes você se verá cercado de incertezas. Pessoas podem se afastar, ciclos vão se encerrar. Antigas versões de si mesmo começarão a morrer, e você se perguntará se está fazendo a coisa certa. Mas essa dúvida faz parte. É o eco de um mundo que ainda não sabe reconhecer a profundidade. Não pare por isso. A dúvida é um sinal de que você está atravessando portais invisíveis, de que está deixando o conhecido em nome do real. E o real, embora assustador no início, sempre oferece repouso à alma. Durante esse processo, um fenômeno silencioso começa a acontecer: a desconstrução da persona. A persona, segundo Jung, é o conjunto de máscaras que usamos para sermos aceitos socialmente. É o personagem, o papel. E durante o despertar, esse personagem começa a ruir. Você já não consegue mais fingir. Já não consegue mais se manter em lugares que exigem atuação. O sorriso forçado vira dor de cabeça. A conversa vazia se transforma em cansaço. A exigência de performance se torna insuportável, porque a alma clama por autenticidade, por coerência, por verdade. E quando essa verdade começa a emergir, você passa a se encontrar com algo que estava há muito tempo adormecido, a sua essência. E ela não é feita de fórmulas prontas, nem de certezas absolutas. Ela é fluida, viva, misteriosa. Por isso, o despertar espiritual não te torna alguém mais iluminado no sentido popular da palavra. Ele te torna mais humano, mais consciente da sua luz, sim, mas também da sua sombra. Você para de negar sua raiva, sua tristeza, seu medo, e ao acolhê-los transforma cada um deles em sabedoria. A alma desperta não busca perfeição, busca inteireza. E ser inteiro é ser luz e sombra, é rir e chorar,
é ter coragem de ser vulnerável. Porque a espiritualidade verdadeira não é fuga da dor, é mergulho na dor com olhos abertos. É enxergar no sofrimento um chamado ao amor mais profundo. É transformar cada cicatriz em templo. E isso só é possível quando você se olha sem medo, quando você para de querer se consertar e começa a se abraçar. Como disse Jung, não nos tornamos iluminados ao imaginar figuras de luz, mas ao tornar consciente a escuridão. Ao reconhecer sua própria escuridão, você para de projetá-la nos outros. Esse é um dos grandes marcos do despertar. As culpas começam a ser recolhidas. Os julgamentos perdem força, porque você entende que todo ser humano está em processo, que cada um age a partir do nível de consciência que possui, e que aquilo que tanto te irrita no outro pode ser uma parte não resolvida em você. A vida se torna espelho, a realidade vira símbolo, e cada situação, cada encontro, cada conflito passa a ser visto como uma oportunidade de crescimento interior. E nesse ponto, você começa a experimentar um novo tipo de paz. Não uma paz que depende das circunstâncias, mas uma paz que nasce da aceitação profunda da vida como ela é. É como se você estivesse mais inteiro, mesmo quando tudo à sua volta está fragmentado. E essa inteireza começa a se tornar seu novo estado natural. Você para de lutar contra o fluxo da existência, para de forçar o que precisa ir, e começa a confiar. A confiar não como quem espera recompensa, mas como quem finalmente compreendeu que há uma ordem maior sustentando tudo, mesmo no caos. Essa confiança abre espaço para a escuta. Você passa a viver em estado de oração silenciosa. Tudo começa a ter significado. Tudo começa a conversar com você. Os encontros, os livros que chegam, as frases que ecoam, os sonhos que se repetem. Jung chamava isso de linguagem simbólica do inconsciente. E quanto mais você mergulha, mais aprende a escutar essa linguagem. Mais se rende ao mistério. Mais se reconecta com aquilo que é maior do que você, mas que também é você. Nesse novo estado de consciência, o tempo perde um pouco do seu peso. O passado não te aprisiona mais. O futuro não te angustia tanto, porque você está, finalmente, no presente. Presente em si, presente na vida, e isso muda tudo. O agora se torna sagrado. A respiração vira ritual. O toque ganha presença. O olhar se aprofunda. E o mundo, antes sem cor, se revela em nuances que você nunca tinha notado. Esse é o efeito do despertar. Não é espetáculo, é revelação. Não é euforia, é profundidade. Não é se tornar especial, é se lembrar que você sempre foi parte do todo. E agora, ao lembrar, você começa a viver com mais presença, mais compaixão, mais coerência. A alma finalmente encontrou caminho para se expressar. E nada é mais revolucionário do que isso. E nesse momento da jornada, quando a alma começa a se expressar com mais nitidez, surgem novos desafios. Não porque o caminho esteja errado, mas porque agora você está mais desperto. E despertar é, antes de tudo, deixar de viver no automático. O que antes passava despercebido, agora machuca. O que antes parecia normal, agora fere. Você começa a perceber o quanto o mundo está anestesiado, o quanto as pessoas estão distraídas. E isso gera dor. Uma dor silenciosa, muitas vezes solitária, mas também uma dor que cura, porque ela vem acompanhada de consciência. É aqui que o despertar se aprofunda. Não se trata mais de apenas perceber a ilusão, trata-se de aprender a viver com lucidez dentro dela, de encontrar formas de se manter desperto sem se tornar amargo, de continuar sensível sem se quebrar, e principalmente de seguir com o coração aberto, mesmo quando o mundo parece querer fechá-lo. Carl Jung dizia que ser normal é a meta dos fracassados. E talvez o despertar espiritual nos ensine justamente isso, que ser normal num mundo adoecido é se afastar da alma. A partir dessa nova consciência, você começa a fazer escolhas diferentes, escolhas que honram sua verdade. Você começa a dizer não com mais firmeza, começa a respeitar seus limites, começa a perceber que amor
Não é sacrifício, é presença. Que espiritualidade não é escapar da vida, mas estar nela com mais profundidade. E essas mudanças nem sempre são compreendidas. Algumas pessoas vão se afastar, algumas relações vão desmoronar, algumas versões suas vão te acusar de estar mudando demais. Mas a verdade é que você não está mudando, está retornando. Você está retornando ao que é essencial. Está reaprendendo a viver com o coração, a reconhecer os ciclos da natureza em você, a entender que não existe inverno eterno, mas que às vezes é preciso hibernar para renascer. Está percebendo que não precisa mais forçar flores em solo infértil, que não precisa mais insistir em caminhos que já não conversam com sua alma. Isso é liberdade, mas também é perda, porque toda liberdade verdadeira exige renúncia. E as almas despertas sabem que não se pode carregar tudo para o novo ciclo. Com essa leveza que nasce da renúncia, surgem novas compreensões. Você começa a notar que a vida está sempre falando com você, por meio de sinais, sonhos, intuições. Os véus vão se rasgando. As coincidências deixam de parecer acaso, e tudo se torna simbólico. Esse é o alfabeto da alma. Jung dizia que o inconsciente nos envia mensagens por imagens, símbolos e sincronicidades. E quanto mais despertos estamos, mais sensíveis nos tornamos a esses sinais. Não como quem busca obsessivamente, mas como quem se permite escutar. E ao escutar, você começa a lembrar. Lembrar de quem você é, além dos papéis, além das feridas, além dos medos. Essa lembrança não vem como informação. Vem como vibração, como um reconhecimento profundo que brota sem explicação. É como se algo em você sussurrasse: você sempre soube. E é verdade. Você sempre soube. Apenas esqueceu. Esqueceu porque o mundo te ensinou a se desconectar, a desacreditar da sua intuição, a desconfiar do invisível. Mas agora, com a alma desperta, você começa a confiar novamente. A confiar em si, a confiar na vida. Essa confiança não é cega. É uma confiança amadurecida, testada, construída ao longo de quedas e recomeços, porque o despertar não é uma linha reta, é um espiral. Você vai cair, vai duvidar, vai se perder novamente, mas cada queda será menos profunda, cada perda será mais leve, porque agora você sabe como voltar, sabe que a luz está dentro, e mesmo quando tudo parece escuro, há uma centelha que permanece acesa. Essa centelha é sua consciência. E ela cresce toda vez que você escolhe a verdade, mesmo quando ela dói. E é nesse ponto da jornada que surge algo novo. O desejo de servir. Não servir por obrigação ou para ser aceito, mas servir como extensão natural do amor que agora habita em você. Você começa a perceber que sua cura pode inspirar a cura do outro, que sua presença pode se tornar abrigo, que sua jornada, mesmo com todas as dores, pode se transformar em farol. Não um farol que grita, mas que ilumina. Você entende que não precisa salvar ninguém, apenas ser inteiro. Porque a inteireza é contagiosa. Ela toca, desperta, convida. E com isso vem a aceitação. Você começa a aceitar o processo do outro. Para de querer convencer, acelerar, forçar. Percebe que cada alma tem seu tempo e que o amor verdadeiro respeita esse tempo. Essa aceitação te traz paz, e essa paz começa a impregnar tudo. Seu olhar muda, sua voz suaviza, seus passos desaceleram. Você aprende a esperar, aprende a confiar que no silêncio da alma tudo floresce na hora certa. Essa suavidade é o maior sinal de maturidade espiritual. Ela não grita, ela não impõe, ela não quer ter razão. Ela simplesmente é. É como uma brisa que entra pela janela e muda o clima do ambiente. Como o orvalho da manhã, que toca tudo sem fazer barulho. Como o fogo interno que aquece, mas não queima. E essa presença, que agora habita em você, é seu maior dom. É a expressão mais pura da sua alma desperta. Quando você chega aqui, entende que o despertar não é um destino. É um estado, um modo de viver, um modo de olhar para o mundo.
e, mais do que isso, um modo de se relacionar consigo. Você para de querer se consertar e começa a se escutar. Para de correr atrás e começa a atrair. Para de buscar fora e começa a reconhecer dentro. E tudo muda, sem que nada precise mudar. Esse é o milagre silencioso do despertar. Você se torna lar. E onde há lar, há cura. E quando você se torna lar, tudo ao seu redor começa a se reorganizar. Não de forma mágica ou fantasiosa, mas de forma vibracional. As pessoas certas começam a chegar. As relações mudam de tom. As conversas se aprofundam. O que não te servia começa a se afastar. Não por força, mas por frequência. Porque agora, com sua energia mais íntegra, você se torna um filtro vivo. E esse filtro mantém em sua órbita aquilo que ressoa com sua verdade. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos aparecerá do lado de fora como destino. Mas quando enfrentamos, tudo muda, dentro e fora. Essa nova realidade não é livre de desafios. Mas os desafios deixam de ser muros e se tornam portais. Você não os vê mais como punições ou obstáculos, mas como mestres. Tudo passa a ensinar. A dor ensina, a dúvida ensina, o outro ensina. O mundo vira um grande espelho simbólico. E você passa a caminhar com mais humildade, mas também com mais firmeza, porque agora sabe que está ancorado em algo que não oscila, algo que não depende do externo, algo que vibra no centro do seu ser. Isso é despertar, viver com os olhos da alma abertos. E esses olhos da alma enxergam além. Enxergam o que os olhos comuns não veem. Enxergam os ciclos invisíveis por trás das aparências. Enxergam que há tempo para tudo, inclusive para esperar. Porque o despertar espiritual não é uma corrida, é um florescer. E cada alma floresce à sua maneira, no seu tempo, com sua própria linguagem. Você aprende a respeitar isso. Aprende que a comparação é veneno para a alma, que cada um carrega um propósito silencioso, um caminho único, e que sua única tarefa é ser fiel à sua verdade. Essa fidelidade transforma, e transforma de dentro para fora. Você não precisa mais provar, não precisa mais convencer, você apenas vibra. E essa vibração chega nos lugares onde palavras não alcançam, chega nos silêncios dos outros, chega nas feridas que ainda não sabem pedir ajuda. Você se torna canal, canal de presença, canal de luz, canal de verdade. E mesmo sem saber como, sua existência começa a inspirar transformação. Não por esforço, mas por coerência. E nessa coerência você encontra descanso. Um descanso que não é físico, mas existencial. Porque finalmente você parou de brigar consigo. Parou de tentar caber em formas que não te servem. Parou de se sabotar. E começou a se honrar. Começou a cuidar da sua energia, dos seus ciclos, do seu corpo, da sua história. Começou a dizer sim com o coração e não com paz. Começou a entender que autocuidado não é egoísmo, é sagrado. É a base sobre a qual sua alma pode florescer. Nesse ponto da jornada, algo se abre em você, o sagrado. Não como conceito, mas como experiência. Você começa a sentir Deus nas pequenas coisas, no cheiro do café, no toque da brisa, no olhar de alguém que te vê de verdade. O cotidiano se torna altar. Os gestos simples ganham profundidade. O tempo desacelera. E você entende, espiritualidade não está nas alturas. Está no aqui e agora. Está na respiração. Está na presença. Está em olhar o outro e enxergar sua alma, mesmo quando ela se esconde. E quando você começa a viver assim, o mundo se torna diferente. Não porque mudou, mas porque você mudou seu olhar. Os mesmos lugares ganham novas cores. As mesmas pessoas revelam novas camadas, porque agora você vê com o coração. E o coração desperto não busca perfeição, busca verdade. E a verdade é imperfeita, às vezes dolorosa, mas sempre libertadora. Esse é o maior presente do despertar. Liberdade. Não a liberdade idealizada de fazer o que quiser, mas a liberdade profunda de ser quem se é. De não precisar mais se esconder, de não ter mais medo de se escutar,
de honrar seus sentimentos, seus limites, seus desejos. E ao fazer isso, permitir que os outros também façam o mesmo. Porque quando você se permite ser, você inspira liberdade ao seu redor. E essa inspiração é o início de algo maior. Uma nova humanidade, um novo modo de viver, um novo jeito de estar no mundo. Mais presente, mais sensível, mais consciente. Não é utopia, é prática diária, é escuta, é silêncio, é coragem. Coragem de quebrar padrões, coragem de recomeçar, coragem de se despir das máscaras e caminhar com a alma nua. E essa nudez é a sua força. Se você sentiu tudo isso em algum momento deste vídeo, então sim, você está vivendo um despertar espiritual profundo. E não, você não está sozinho. Há muitos de nós espalhados, despertando silenciosamente, reconstruindo o mundo de dentro para fora. Somos como sementes plantadas em tempos difíceis que agora começam a brotar. E cada broto é uma esperança, cada alma desperta é um novo início. Por isso, honre sua jornada, honre suas lágrimas, honre suas rupturas, porque tudo isso faz parte do florescer. E lembre-se, não há chegada, há caminho, e o caminho é sagrado. Como dizia Jung, o encontro com o próprio inconsciente é como a descida ao poço mais profundo da alma. E nessa descida, você não perde a si mesmo. Você se reencontra,